Bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós vamos falar sobre equações modulares, partindo da definição. Eu já deixei pronto aqui para a gente ganhar um tempinho. Lembrando que o módulo é representado por barrinhas paralelas verticais, tá? Então vamos ler aqui, ó. Módulo de x menos a é a distância entre o número x e o número a. Isso pode parecer um pouquinho difícil, mas pensa assim, ó. Você tem o número x aqui e o número a aqui. Existe uma distância entre esses números, certo? O quanto você tem que andar desse para chegar até esse aqui, ou do de cá para chegar até o outro, tá? Essa é a ideia. Módulo de x menos a é a distância entre o número x e o número a. Portanto, esse módulo tem que ser um número positivo, ou no mínimo zero, tá? A distância tem que ser positiva ou tem que ser zero. Não tem como ser negativa. Por exemplo, distância entre dois pontos, que a gente tanto vê na geometria plana, espacial, analítica, ponto A, ponto B. Eu não sei qual é a distância entre esses pontos, mas eu garanto que ela é positiva. E a distância entre você e você mesmo? Perguntinha estranha? Não, simples. A distância entre o ponto C e o ponto C. A distância entre o ponto C e o ponto C é zero, tá? Segmento nulo. Aqui é um segmento de comprimento positivo, aqui é um segmento nulo. Suas duas extremidades são pontos coincidentes. Beleza. Como que a distância vai ser negativa? Não tem como, tá? Por isso que a gente fala que o módulo é um número maior ou igual a zero. Ele é no mínimo zero, tá? O porquê da subtração? Por que x menos a? Por que não x mais a? É menos porque a gente quer ver a distância entre eles, a diferença que eles têm. Olha só, aqui eu tenho o número 5. Se eu pegar o zero como referência, do 0 para o 5, eu estou andando 5 unidades. Se eu for do 0 para o 3, são 3 unidades. Qual que é a diferença entre eles? A distância entre eles vem justamente da diferença, não são números iguais. A distância vem da diferença. Qual que é a diferença? 5 menos 3. Até por isso que o resultado de uma subtração é chamado de diferença, tá? Diferença entre os dois valores. Faço um menos o outro, o que der é a diferença. É o que faz com que eles sejam, de fato, diferentes. Belezinha? Vamos lá. Exemplinho aqui para a gente dar uma analisada. Módulo de 5 menos 3, leia como distância entre 5 e 3, tá? É igual ao módulo de 3 menos 5. Leia como distância entre 3 e 5. E eu estou dizendo que esses dois são iguais e que eles valem 2. Distância. Se eu estou no número 5 e vou para o 3, vou para a esquerda, eu volto 1, 2 unidades. Eu saio do 5, passo pelo 4, termino no 3. 2 unidades. Se eu saio do 3 para o 5, eu saio aqui do 3, passo pelo 4, chego no 5. 2 unidades também. A distância é a mesma, não importa o sentido de leitura. Do 5 para o 3, do 3 para o 5. Não importa, tá? Então, esses valores aqui, ó, esses módulos serão iguais a 2. Vale observar, claro, que a continha daqui de dentro, a primeira, vai dar 2. 5 menos 3 é 2. O módulo de 2 é 2. Perceba que eu não fechei o módulo ainda, não coloquei a segunda barrinha, já vou te explicar. Se eu faço 3 menos 5, isso dá menos 2. Só que a distância entre eles é de 2 unidades. Então eu tenho que meio que forçar a barra para que o módulo de menos 2, assim como o módulo de mais 2, que vem daqui, seja 2. Não, mas espera aí. É a distância entre dois números. Qual que é o segundo número aqui que está comparando com o 2? Qual que é o segundo número? O 0. Eu posso pôr 0. E a distância entre o 2 e o 0 é de 2 unidades. Tá? Você pega a régua, coloca no caderno, marca um pontinho no 0 da régua e outro no 2. 2 centímetros. 2 unidades. Em centímetros, claro. Tá? Mas são 2 unidades. E aqui, qual que é o segundo número? Pode ser o 0 também.
Qual que é a distância do menos 2 para o zero? Ou do zero para o menos 2? É de 2 unidades, tá? Ah, mas aqui é menos 2. Não, mas estamos falando de distância. A distância é zero ou positiva, não pode ser negativa. Tá legal? Olha um exemplinho que bacana. Um desenho sempre ajuda. Ó, um desenho semelhante a esse daqui, que eu já vou comentar. Se aqui eu tenho 0, a distância dele para o 2 é de 2 unidades e para o menos 2 também é de 2. A diferença é que num eu ando para a direita e no outro eu ando para a esquerda. Mas a distância é a mesma, tá? Nada muito elaborado, meu Deus, que coisa complicada. Não, não, é simplesinho, é tranquilo, tá? Sabendo disso, dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó. Eu tenho uma reta real, tá? Coloquei números inteiros, mas temos números reais aqui. 0, 3, 5, menos 3 aqui. Te pergunto, qual que é a distância mesmo entre 3 e 5 ou 5 e 3? O módulo, 2 unidades. O módulo é 2. Entre 0 e 3, 3. Entre 0 e menos 3, 3 também. O módulo de 5 menos 3 é 2. O módulo de 3 menos 0, né? Ou simplesmente 3, porque 3 menos 0 dá 3. O módulo de 3 é 3. E o módulo de menos 3 também é 3. Opa, então peraí. Números opostos têm módulos iguais. Porque números opostos ou simétricos estão à mesma distância do zero. Guarda essa informação, tá? Números opostos, também chamados de simétricos, até por conta do desenho, olha a simetria, tá? Números opostos ou simétricos têm módulos iguais, porque eles estão à mesma distância do zero. Eu estou pegando o zero como se fosse o segundo número. Aqui, ó. No exemplo de cima, o segundo número era o 3. E depois era o 5. Aqui é o 0. Eu posso fazer isso. O 0 é um número, tá? Beleza, números opostos ou simétricos têm o mesmo módulo, porque eles estão à mesma distância do zero. Essa informação é super importante para resolver equações modulares. Sem essa informação a gente nem consegue resolver, tá? Não consegue nem começar, para te falar a verdade. Mas, antes de resolver, vamos para a definição. Definição de módulo. O que é definição de módulo? Olha só, assim como eu fiz 2 menos 0, menos 2 menos 0, 3 menos 0, menos 3 menos 0, eu posso dizer que o módulo de um número qualquer menos 0 é evidentemente o módulo desse número, uma vez que x menos 0 é x. E aí eu preciso definir isso aqui para 2 casos possíveis. Na verdade para 3, tá? Mas a gente vai... Um desses casos a gente coloca no outro. Nossa, o que eu falei agora? É melhor eu te mostrar do que ficar falando. Olha só, nós temos a princípio 2 casos possíveis. Ou o número x em questão é positivo, ou ele é negativo. Ah, então o terceiro caso que ele se enrolou todo para dizer é quando o x é 0? Sim, tem o caso em que o x é 0. Mas vamos pensar a princípio nos positivos e também nos negativos. Se o número aqui for positivo, módulo de 2. Qual que é o módulo de 2? É o próprio 2, porque a distância dele é até o 0. O módulo de 3 é o próprio 3, porque a distância dele é até o 0. Módulo de 1000 é o próprio 1000. Módulo de positivo é o próprio positivo. Ó. Módulo de positivo é o próprio positivo. Em outras palavras, em termos gerais, módulo de x é o próprio x se esse x for positivo. Legal. E se o número for negativo? O módulo de menos 3, a distância entre ele e o zero, é de 3 unidades. O módulo de 3 é 3 e o de menos 3 também é 3. Porque a distância é um número positivo. Ou, no pior dos casos, por assim dizer, é 0. Tá? Pior, né? O 0 é uma coisa ruim. Não, não é. Tá? Não tem como ser negativo. Então o módulo de um número negativo é o seu oposto. Se o x for negativo, você vai trocar o sinal. Ele vai ficar oposto. Vai ficar positivo. Tá? Módulo de positivo é positivo. Módulo de negativo é o seu oposto. Positivo, né? Por isso que a gente coloca um sinalzinho aqui. Um número negativo com um sinal de menos, além do que ele já tem. Um outro sinalzinho faz com que ele fique positivo.
Beleza, resolvido. E aí, a perguntinha. Mas e se esse número aqui for zero? Qual que é o módulo de zero? A distância entre 0 e 0 é zero. Qual que é a distância entre você e você mesmo? Zero. É o segmento nulo que eu tinha colocado aqui. Tá? Então, o módulo de um certo número será ele mesmo se esse número for zero, positivo, aliás, ou zero. Aqui, ó. Se ele for maior que zero ou igual a zero. E aqui o caso dos números negativos. Olha só, essa daqui eu falei no comecinho da aula que nós faríamos algumas equações. Isso daqui foi só a introdução do assunto, tá? Se você já viu essa matéria, ainda assim é válido, tá? Porque a gente esquece algumas coisas, ou na hora que está aprendendo não entende muito bem outras coisas, e aqui a gente vai clareando. Pegando isso daqui e resolvendo uma equação. Vamos lá. Exemplo com uma equação. Vou dar uma separadinha. E vamos começar a nossa brincadeira. Vou pegar uma equação bem elementar, tá? Bem elementar, bem basiquinha. Imagine, por exemplo, que eu te perguntasse qual que é o resultado da equação, qual que é a solução para a equação módulo de x igual a 3. Módulo de x igual a 3. O módulo de um certo número é igual a 3. A distância entre um certo número e 0 é igual a 3. Qual o número que está a 3 unidades de distância do zero? É o próprio 3. Então x é igual a 3. Solução da equação? 3. Porque o módulo de 3 é 3. Isso está certo? Está certo. Mas o conjunto de solução está errado. Porque o 3 não é a única resposta. O menos 3 também está a 3 unidades do zero. Só que ele está à esquerda. Mas a distância dele para zero também é 3. O módulo dele também é 3. Então x é igual a 3 ou x é igual a menos 3. E aí nós temos as duas possibilidades, tá? Resolver uma equação não é encontrar uma solução, é encontrar todas. Claro, todas que forem soluções dessa equação. Não vai inventar coisa não, hein? Não vai colocar 4 aqui não, que não tem nada a ver, tá? Então essa equação é bastante elementar, mas nós temos que começar, claro, aos poucos. Não vou começar colocando uma difícil. Tá legal? Mais uma desse tipo e já vai ser o suficiente. B módulo de x é igual a 7. Vamos pegar 7. E eu falo muito para os meus alunos, matemática, além, claro, da leitura, da compreensão e das hipóteses que se levanta, é a repetição. Você dá uma comparada nessa questão com essa. Eu só troquei o 3 por 7. Se aqui no 3 a resposta era 3 ou menos 3, aqui no 7, 7 ou menos 7. 7 ou menos 7. Módulo de 7, 7. Módulo de positivo, aqui eu nem comentei pela definição, eu vim mais aqui pela abordagem geométrica. Nesse aqui vamos usar a definição. Módulo de um número positivo. Imagina o 7 aqui, ó. É o próprio número, porque ele é positivo, tá? O módulo de um número é ele mesmo se ele for positivo. Coloca 7 aqui. Módulo de 7. Funciona, é o próprio 7. E o módulo de um número é o seu oposto se ele for negativo. Coloca menos 7 aqui. Troca o sinal, mais 7. Funciona. Tanto pela geometria, pela reta numérica, quanto pela definição. Tá? Qual que eu devo usar? Usa os dois. Usa os dois. Mais um exemplinho. E esse aqui só de brincadeira. Olha só. Módulo de x igual a menos 4. 3 e menos 3, 7 e menos 7, 4 e menos 4. Solução vazia. Não existe módulo igualado a número negativo. Quando eu calculo um módulo, o menor valor possível é 0. Módulo é positivo ou é 0. No mínimo 0. Isso aqui foi uma pegadinha, tá? Para ser mais exato, matematicamente falando, eu poderia colocar aqui
que não existe, símbolo de não existe, é um ezinho ao contrário, e riscado, tá? Cortadinho. Não existe x real, número real, tá o quê? Módulo de x igual a menos 4. Não existe nenhum número natural, inteiro, racional e irracional, nenhum número que a gente conheça, de conjuntos numéricos que nós conheçamos, que consegue fazer isso aqui ser uma verdade, tá? E daí, conjunto de solução é vazio, não existe esse número. Belezinha? Então, para começar, eu acho que já está bem legal. Nessa aula aqui nós focamos bastante no conceito de módulo, na definição, na representação geométrica e na resolução de equações básicas. Nossa, Proma, essas equações são muito bobinhas. Mas tem que ser assim, é o começo, é o primeiro passo, tá? Aliás, não é nem o primeiro passo, nós estamos engatinhando. Na próxima aula a gente já começa a caminhar um pouquinho, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se possível, se inscreva no canal, deixa o joinha, isso me incentiva, me deixa feliz. E até a próxima. Tchau!